Olá, meus alunos de Direito Previdenciário, tudo bem com vocês? Hoje separamos esse videozinho aqui para poder discutir com vocês, apresentar algumas conclusões, sobre os benefícios em espécie, tratando especificamente dos institutos das aposentadorias, institutos que foram recentemente objeto de uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 103 de 2019, que teve aí seu texto promulgado no dia 12 de novembro de 2019, passando então a produzir seus efeitos a partir aí da promulgação dessa sua legislação. Essa legislação, essa emenda constitucional, alterou de forma significativa o Instituto aí das aposentadorias no direito previdenciário. A gente vai passar agora para vocês algumas considerações a respeito disso. A primeira questão a tratar é a questão da vacatio legis, período em que essa legislação ela vem ali apresentando seus efeitos, como lidar com a aplicação dessa nova regra de direito previdenciário então vigente. Muito bem, pessoal. As regras de direito previdenciário que foram introduzidas com a emenda constitucional número 103 de 2019 versam sobre o direito material. Eles regulam o direito previdenciário na sua perspectiva material. Por essa razão, nós podemos interpretar essa nova diretriz, essa nova regulamentação, a partir do princípio do tempus rege actum e a partir dos institutos de direito adquirido. Exatamente para compreendermos que, em se tratando de direito previdenciário, a norma que regulamenta os institutos são aquelas vigentes ao tempo do fato. E não pode a lei nova retroagir para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito. Dentro dessas condições, precisamos avaliar o seguinte: teremos a existência de um direito adquirido, e notadamente a percepção da concessão dos benefícios, visando a aplicação de uma norma já revogada, no momento em que aquele segurado, antes da vigência da nova norma, completou todos, digo e repito, todos os requisitos necessários à obtenção do benefício previdenciário. Em outras palavras, vamos imaginar o seguinte: o indivíduo ele tinha que cumprir um número mínimo de contribuições para atingir ali, então, a aposentadoria por tempo de contribuição. Antes da respectiva norma, cumpriu esse tempo. Cumpriu ali a integralidade do tempo de contribuição previsto para a sua aposentação nos termos da lei revogada. No entanto, esse indivíduo não deu entrada, não requereu administrativamente o seu benefício. A partir do dia 12 de novembro, a lei foi modificada. A lei exige agora para esse indivíduo outros requisitos. Exige, além de um tempo de contribuição mínimo, o implemento de um requisito etário, que ele tenha uma idade mínima para poder se habilitar ao Instituto da Aposentadoria. Ora, esse indivíduo, mesmo não tendo requerido administrativamente seu benefício, preencheu
todos os requisitos necessários à concessão da aposentadoria nos termos da lei revogada. O ato de requerer o benefício administrativamente é mera formalidade para a sua concessão. Devemos observar se os requisitos que determinam o fato gerador da obrigação previdenciária foram cumpridos a tempo e modo na época em que a lei revogada ainda estava em vigor. Se todos esses requisitos foram cumpridos, estamos diante do que denominamos de direito adquirido. Desta forma, a lei nova não pode retroagir para prejudicar esse direito. Teremos, então, a aplicação da norma revogada, ainda que o requerimento administrativo se dê de modo posterior. Ok? Muito bem. A emenda constitucional número 103 de 2019, como dito, alterou, de forma substancial algumas aposentadorias. Vamos falar então um pouquinho sobre como era antes desta emenda constitucional para podermos compreender onde de fato operaram-se as modificações. Muito bem. A primeira modificação que temos era que vigorava na legislação previdenciária o Instituto da Aposentadoria por Tempo de Contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela era uma espécie de benefício programável, porque o segurado ele poderia programar quando iria de fato se aposentar. Era exigido, então, um número mínimo de contribuições para o segurado homem e um número mínimo de contribuições para a segurada mulher. No caso do homem, ele tinha que cumprir uma carência mínima de 180 contribuições e cumprir concomitantemente um tempo de 35 anos de contribuição. Já a mulher também, cumprindo a carência mínima de 180 contribuições, deveria demonstrar um tempo mínimo de 30 anos de tempo de contribuição. Eram estes os únicos requisitos. O tempo de contribuição. 35 anos se homem, 30 se mulher. Não se cogitava a exigência de uma idade mínima para a concessão de tal benesse. Bastava o cumprimento do tempo de contribuição mínimo. Do outro lado, nós tínhamos uma outra aposentadoria, a aposentadoria por idade. Essa aposentadoria por idade, ela exigia também um número mínimo de contribuições, mas um número bem menor do que o número exigido para a aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição, e exigia a aposentadoria por idade o implemento de um requisito etário. Então, tanto para homens quanto para mulheres, se exigia uma carência mínima de 180 contribuições, ou seja, ambos deveriam demonstrar ao menos 15 anos de tempo de contribuição. Atrelado a isso, exigia-se que o homem completasse uma idade mínima de 65 anos e a mulher uma idade mínima de 60 anos de idade. Nós tínhamos ainda a aposentadoria especial conferida aos professores. A aposentadoria especial conferida aos professores exigia também somente o tempo de efetiva exposição, o efetivo exercício do magistério. Magistério, vinculado aí ao ensino fundamental
e ao ensino médio, não se aplicando aos profissionais que lecionam, por exemplo, no ensino superior. Somente as funções de magistério, da educação fundamental básica e de um ensino médio é que se aplicaria essa aposentadoria especial, seja ela o ensino público, seja ela o ensino particular. Neste caso, o requisito etário exigido daqueles vinculados ao regime geral de previdência era o implemento de 30 anos de contribuição na qualidade de professor, se homem, e 25 anos de tempo de contribuição na qualidade de professora, para as mulheres. Bastava, então, o implemento deste requisito para a concessão do benefício previdenciário. Falamos ainda de uma aposentadoria destinada aos rurícolas, aos trabalhadores rurais. Tratava-se também de uma aposentadoria por idade, completando o rurícola, se homem, 60 anos de idade, e a mulher, 55 anos de idade, eles deveriam demonstrar a efetiva prestação de serviços na qualidade de trabalhador rural, em regime de economia familiar, em tempo equivalente ao exigido para a carência mínima do benefício de aposentadoria por idade, qual seja 180 contribuições ou 15 anos de tempo de contribuição. Nestes casos, bastava que, de forma idônea, com indícios de prova material, ficasse demonstrado que aquele segurado, ele era um segurado especial. Ele era um trabalhador rural que desempenhava suas funções em regime de economia familiar, sem a exploração de trabalho remunerado, destinando-se o seu trabalho exclusivamente para a sua mantença. Nessas situações, demonstrando o tempo de exercício em período equivalente ao exigido para a carência, era devido o benefício por idade ao trabalhador rural. Outro benefício, e isso decorre apenas para entendermos que a emenda constitucional número 103 de 2019, 2019, não é a única reforma que perpassou o direito previdenciário, tivemos uma outra. Tivemos uma emenda constitucional número 20 de 1998, que alterou também substancialmente o direito previdenciário, ampliando de igual modo alguns prazos de contribuição. Criou-se naquela oportunidade também, como faremos agora, regras de transição para aqueles que, ao tempo da respectiva emenda constitucional, não haviam ainda cumprido todos os requisitos para a sua aposentação, mas estavam bem próximos dele. Essas regras de transição criaram o Instituto da Aposentadoria por Tempo de Contribuição Proporcional. 3 eram os requisitos exigidos. O primeiro requisito era o tempo de contribuição. O tempo de contribuição, que foi ampliado com a emenda constitucional 98, número 20 de 1998, de 30 anos se homem para 35, 25 anos se mulher para 30. Nestes casos, se exigia o cumprimento inicial do prazo do tempo de contribuição mínima, 30 anos homem, 25 anos se mulher. Exigia-se ainda um requisito etário, sendo 53 anos de idade para o homem e 48 anos de idade para a mulher. E ainda exigia-se um cumprimento de um pedágio, ou seja, um tempo de contribuição acima destes 30
e 25 já cumpridos, né? Um tempo de pedágio equivalente a 40% do tempo que faltava para este segurado completar, né, quando da emenda constitucional número 20 de 98. Veja bem, o que estamos dizendo é que deveria se realizar uma contagem de tempo de contribuição deste segurado e verificar em dezembro de 1998, quando a emenda constitucional número 20 foi promulgada, quanto tempo faltava para este segurado se aposentar pelas regras ali ainda vigentes. Esse período, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que faltava para implemento destes requisitos, servirá de base para a incidência dos 40% de pedágio exigido agora na regra de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Então, 3 eram os requisitos: cumprir a idade mínima, o tempo de contribuição mínima previsto na lei revogada, atingir uma idade mínima, 48 anos se mulher, 53 anos se homem, e cumprir além, né, um pedágio mínimo de 40% do tempo que faltava em 15 de dezembro de 1998 para atingir, né, o tempo mínimo previsto na legislação modificada, na legislação revogada. Cumpridos esses 3 requisitos, estavam ali aptos à concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição de cunho proporcional. Então, estes eram os benefícios de aposentadorias, né, que foram ali alterados com as emenda constitucional número 103 de 2019, a princípio. A emenda constitucional número 103 de 2019, tecnicamente dizendo, ela acaba com o regime de aposentadoria por tempo de contribuição. Por que eu digo acaba com o regime de aposentadoria por tempo de contribuição? Exatamente porque deixa de existir uma aposentadoria fundada num critério exclusivamente por tempo de contribuição. A nova regra, o novo regramento, exige, além dos requisitos de tempo de contribuição, o implemento de uma idade mínima para a concessão do benefício. Então, não importa se o indivíduo já tenha atingido o tempo de contribuição mínimo necessário à sua aposentação. Se ele não tiver, né, cumprido o requisito etário, este benefício não lhe será devido, este benefício não lhe será concedido. A nova regra estabelece que a aposentadoria será concedida para os homens a partir do momento que completarem 20 anos de tempo de contribuição e 65 anos de idade. E para as mulheres, a partir do momento que completarem 15 anos de tempo de contribuição e 62 anos de idade. Então, nós vamos ter aqui, neste momento, tá, 2 requisitos a serem observados. Um tempo mínimo de contribuição, no caso dos homens, 20 anos de tempo de contribuição, mais um requisito etário, né, que no caso dos homens será 65 anos de idade. No caso das mulheres, 15 anos de tempo de contribuição, associado ao requisito etário, 62 anos de idade. Este requisito de 20 anos de tempo de contribuição somente serão exigidos, né, para os segurados homens que se filiarem à Previdência Social após a emenda constitucional 103 de 2019.
Ou seja, para aqueles já filiados ao sistema, para aqueles segurados já filiados ao sistema, terão que cumprir, tá, para a sua aposentação a idade mínima de 65 anos, mas terão que demonstrar apenas 15 anos de tempo de contribuição. A princípio, deve estar passando pela cabeça de alguns que o tempo de contribuição ele foi, de fato, reduzido. Porque se num dado momento se exigia para a aposentadoria 35 anos de tempo de contribuição e hoje o indivíduo ele aposenta exclusivamente com 20 anos de tempo de contribuição, hoje ele se aposenta, né, mais cedo do que aqueles que tinham que cumprir 35 anos de tempo de contribuição. Isso é um ledo engano, porque de fato o que tivemos foi uma exclusão de uma aposentadoria programável. Ora, se eu desejo contribuir com 35 anos de tempo de contribuição, é porque me programei para me aposentar, talvez, antes dos 65 anos de idade. Então, se eu estava na minha vida ativa, né, desde tenra idade, desde o momento em que é autorizado a prestação de serviços, né, de forma constitucional, a partir dos 14 anos, por exemplo, na condição de menor aprendiz, eu poderia me programar a aposentadoria desenvolvendo essa atividade por 35 anos e me aposentar muito mais cedo do que aquele que tem que aguardar o implemento de um requisito etário, né, e aposentar-se somente após os 65 anos de idade. Um outro engano que nós temos é porque a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes da legislação revogada, ela era concedida com renda mensal inicial equivalente a 100% do salário de benefício. Nós vamos já comentar como faz-se o cálculo deste salário de benefício, mas é importante entendermos que essa aposentadoria, antes da legislação ser modificada, ela era concedida em 100% do salário de benefício. Hoje, com a nova regra, o indivíduo ele se aposenta, né, com 20 anos de tempo de contribuição. Porém, a sua renda mensal será equivalente a 60% do salário de benefício, acrescido de 2% a cada ano que superar os 20 anos de tempo de contribuição. De igual modo, o indivíduo, ele, no atual regramento, só conseguiria atingir os 100% de seu salário de benefício se desenvolvesse uma atividade remunerada por 40 anos, se homem, e 35 anos, se mulher. Tivemos, então, de fato, um acréscimo no tempo de contribuição se desejássemos parear a atual aposentadoria com aquela que foi, né, revogada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Sobre a fórmula de cálculo desta aposentadoria, isso também foi um objeto de modificação. A nova regra estabelece que todas as aposentadorias serão concedidas com 60% do meu salário de benefício. O salário de benefício, ele é apurado a partir de uma média aritmética de todo o período contributivo deste segurado,
todo o período contributivo deste segurado, acrescido de 2% a cada ano completo que superar 20 anos de tempo de contribuição se homem e 15 anos de tempo de contribuição se mulher. Para entendermos essa circunstância, precisamos entender que a norma que foi revogada, ela tinha um critério um tanto quanto mais justo para a sua medição da renda mensal inicial dos benefícios. A renda mensal inicial dos benefícios eram calculadas, considerando, vamos pegar aqui um paralelo, a média aritmética de 80% dos maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994, data de entrada em vigor do Plano Real. Então se tinha que a média aritmética era feita sobre 80% dos maiores salários de contribuição existentes neste período contributivo. Isso fazia com que 20% daqueles menores salários fossem excluídos. E isso é algo extremamente benéfico, porque fazia com que a média deste segurado ela fosse uma média, que levasse em consideração aqueles períodos em que o trabalhador foi melhor remunerado, aqueles períodos em que o trabalhador teve uma ascensão profissional e melhores qualidades de trabalho e salário durante toda a sua vida profissional. A nova regra, ao considerar todo o período contributivo, ela puxa a média deste trabalhador para baixo. Ainda que seja pouco o período em que esse trabalhador recebeu salários aquém de seu limite padrão hoje de existência, essa média, esses salários vão contribuir para a redução da média aritmética global deste segurado. Consequentemente, ele terá um benefício pago em percentis menores do que era devido lá na legislação então revogada. Então, esses critérios de alteração modificaram de forma substancial não só os requisitos para a obtenção do benefício, mas como também a circulação da moeda na mão do segurado. Hoje o segurado ele vai se aposentar com um percentual muito menor do que aquele já vigente na lei revogada. Lembrando que a forma de reajustamento dos benefícios previdenciários não levam em consideração a evolução do salário mínimo. Não se aplica como índice e critério de correção de benefícios previdenciários, a não ser que seu benefício seja concedido no piso previdenciário, o mesmo índice de reajuste aplicável ao salário mínimo. Consequentemente, ao longo do tempo, teremos um notório achatamento dos valores dos benefícios previdenciários então concedidos, e a inserção da grande maioria deles no piso previdenciário, recebendo valor igual ao salário mínimo. Não podemos ser levianos, porque a emenda constitucional, ao contrário do que previa a legislação anterior, possibilitou também duas características interessantes. A primeira delas é conceder um benefício com renda mensal inicial superior a 100% do salário de benefício. Mas, para tanto, o tempo de contribuição deste segurado deverá superar os 40 anos, se homem, e deverá superar os 35 anos, se mulher. Aí teremos um acréscimo de 2% a cada ano que superar estes limites. Outra perspectiva
trazida pela emenda constitucional é que eu posso retirar o tempo de contribuição, ou seja, aqueles salários que implicaram na redução da minha média aritmética quando do cálculo do meu salário de benefício. Porém, ao excluir estes salários de tempo de contribuição, eu não posso aproveitá-los para nenhuma outra finalidade. Ou seja, se eu excluir estes salários, eu não poderei, por exemplo, ter o acréscimo de 2%, né, acima do percentual de 60% a cada ano completo superior a 20 ou a 15 anos, a depender se homem ou se mulher. Via de consequência, só poderei fazer essa retirada do tempo que reduz a minha média aritmética se, ao retirá-los, eu conservar o tempo mínimo necessário à concessão do benefício previdenciário. Essas, então, são as regras gerais que regulamentaram aqui, né, a emenda constitucional número 103 de 2019, alterando, né, por via de consequência, alguns regramentos da aposentadoria por tempo de contribuição. Precisamos de alertar que, no caso dos professores, houve a manutenção comum agora de 25 anos de tempo de contribuição, seja ele homem, seja ele mulher, na exclusiva função de magistério da educação básica ou da educação média, de ensino médio, tá? Porém, incluiu-se aqui um requisito não previsto, que era o requisito etário, também reduzido em 5 anos. Neste caso, o homem professor deverá cumprir um requisito etário de 60 anos de idade e a mulher professora deverá cumprir um requisito etário de 57 anos de idade. As novas regras não alteraram o Instituto da Aposentadoria Rural, que permanece com os mesmos requisitos para concessão. No nosso próximo vídeo, veremos quais são as regras de transição previstos para aqueles que, não tendo cumprido os requisitos mínimos para a aposentação na lei revogada, mas estando muito próximo de cumpri-los,